Quero cumprimentar a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bênção estarmos reunidos. Hoje podemos dizer que estamos praticamente quase tudo online. Temos apenas a equipe nossa de trabalho aqui devido ao lockdown. Mas que bênção. Como é bom viver a igreja com você, Rafa. Como é bom viver a igreja com você, Flávio, Daniel, João, Ricardo, Tiago, que está aí, né, à frente dessa transmissão, dessa equipe. Uma bênção, né? Cada um aqui ocupado aí com a sua tarefa, e nós estamos aqui, trabalhando para a honra e glória de Deus. E como é bom, irmãos, estarmos aqui reunidos como igreja, e vamos, né, passar aí na meditação da palavra, ver o que Deus tem para trabalhar nas nossas vidas hoje, para a honra e glória de Deus. Em especial, eu gostei muito quando o João ainda estava ensaiando aqui o louvor, e uma das primeiras músicas que ele cantou foi Rompendo em Fé, né? E isso vem um pouco de encontro, nossa mensagem, no sentido que o título da mensagem é Removendo os Obstáculos da Fé, né? Porque às vezes a gente precisa entender que nós precisamos remover alguns obstáculos para então a gente conseguir caminhar rompendo em fé para a honra e glória de Deus. E nem sempre, irmãos, é fácil caminhar rompendo em fé. Às vezes precisamos eliminar algumas coisas das nossas vidas que atrapalham essa nossa caminhada cristã, no sentido de a gente caminhar em fé. E é nesse sentido que eu quero convidar os irmãos que abram as suas Bíblias no livro de Marcos, no capítulo de número 5. Eu vou fazer a leitura do versículo de número 22 ao 43, e eu peço que os irmãos estejam acompanhando em suas Bíblias a leitura. Livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Vou fazer a leitura do versículo de número 22 ao versículo de número 43. E eu peço que os irmãos acompanhem aí em suas Bíblias. Honra e glória de Deus. Isso é uma bênção. Certeza Deus vai falar aos nossos corações através da sua palavra. Na minha versão, a versão NVI, a palavra de Deus em Marcos, a partir do versículo de número 22, Marcos 5, diz assim: Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostou-se aos seus pés e implorou insistentemente: Minha filhinha está morrendo, vem por favor e impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e viva. E Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos que vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sobre os cuidados de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas, em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele e no meio da multidão e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Glória! No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: Quem tocou em mim, em meu manto? Responderam os seus discípulos: Vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: Quem te tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se e prostou-se aos seus pés, e tremendo de medo, contou-lhes toda a verdade. Então ele lhe disse: Filha, a sua fé te curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: Não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João.
irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele. E entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levanta-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. E isso deixou-o atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Oremos. Pai querido, graça te damos, Pai, porque o Senhor é um Deus tão bom, um Deus misericordioso, Senhor. E como é bom, ó Pai, estarmos aqui reunidos na Tua casa, Senhor, para Te louvar, Te bendizer, Senhor. Na realidade, nós estamos aqui, ó Pai, no templo, porque nós sabemos que o Senhor não habita, ó Pai, em templos feitos por mãos humanas, mas o Senhor habita em cada um de nós. Mas, ó Pai, nós reunidos ainda, ó Pai, que respeitando todas as regras aqui de confinamento, Senhor, apenas em números pequenos, aqui presencial, nós estamos aqui com o nosso coração contrito para Te louvar e Te bendizer. E também, ó Pai, estamos conectados, ó Pai, no mesmo propósito, com os nossos irmãos que estão em casa, que estão assistindo, ó Pai, pela internet, pela televisão, Senhor, que estão aqui, ó Pai, realmente conectados junto a nós aqui, ó Pai, Te louvando e Te bendizendo. E nós Te pedimos, ó Pai, que a Tua palavra venha falar aos nossos corações, ó Pai. E não permita que saiamos daqui da maneira qual entramos, porque nós queremos sair daqui, ó Pai, com uma experiência nova com o Teu Espírito Santo, ó Pai. E nos ajuda a colocar em prática, para que não fique apenas na teoria. Mas, contudo, nós queremos dizer, ó Pai, que toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, porque nós somos apenas, ó Pai, instrumento nas Tuas mãos, e queremos que o Senhor nos use com propriedade, para a honra e glória do Teu nome. E essa oração, que nós o fazemos no nome santo e precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Como eu disse já, irmãos, que o nome da mensagem é Removendo os Obstáculos da Fé, né? E Deus colocou, na verdade, essa mensagem em meu coração, né? Essa mensagem, ela foi colocada em meu coração logo no início, quando começou a pandemia, né? E foi direcionada, na realidade, aos jovens. Na época, eu ainda estava à frente dos jovens, como pastor dos jovens, né, da nossa igreja. E Deus colocou essa mensagem para mim no meu coração, no sentido de alertá-los, né, e orientá-los em relação a essa doença, né, Covid-19, que seria de alguma forma usada por Satanás para minar a fé do povo de Deus. Como nós temos visto, muitas pessoas estão se apostatando da fé neste tempo em que nós estamos vivendo. E basta também que as pessoas estão com medo, né, de contrair a doença, e até de uma certa forma compreensível, mas nós vemos que quando as coisas acalmam, né, que a pandemia dá uma trégua e tudo mais e tal, e que nós começamos com a permissão, né, aí das autoridades de voltar ao culto presencial, ainda que respeitando todo o processo de distanciamento, confinamento, álcool gel, máscara e essas coisas tudo mais, nós ainda vemos que as pessoas ainda têm medo de voltar a frequentar o culto, né? E isso, de alguma forma, a gente tem que entender que existe uma luta espiritual, e o inimigo tem se levantado nesse sentido também, para deixar que as pessoas fiquem com medo, e para que a fé, de alguma forma, venha ser minada, né? E que esse vírus também, eu alertar-os que ele levaria à morte de centenas de milhares de pessoas em todo o mundo, como está acontecendo. Nós mesmos já perdemos pessoas próximas da igreja. Estou aqui hoje vendo o Ricardo, e fico muito feliz que o Ricardo venceu a Covid, e está hoje já aqui trabalhando para o Senhor, é o nosso baterista, estava aqui junto, né, com o João aqui tocando. Mas nós já perdemos pessoas que não conseguiram vencer essa doença.
Essa é a grande verdade. Então, é no sentido de estar orientando os nossos jovens, e que esta realidade a qual nós estamos vivendo em nossos dias, afetaria e tem afetado a nossa liberdade de ir e vir, como também tem afetado a nossa rotina do dia a dia. Ou seja, nós não somos mais os mesmos. Nós precisamos ficar muitas vezes confinados dentro de casa. Saímos muitas vezes só pelas necessidades, às vezes para fazer compra em supermercado, alguma coisa, ou para ir ao médico, alguma coisa. Mas nós temos respeitado, até mesmo como igreja, para dar o exemplo, todas as orientações que vêm do Ministério da Saúde, porque nós estamos crendo que realmente as coisas estão fluindo de uma forma que Deus ele tem um propósito em relação a isso tudo, e que as coisas vão se restabelecer no tempo de Deus. Mas nós estamos vivendo tempos difíceis. E por que não dizer que essa crise que nós estamos vivendo mexeu também com a nossa vida espiritual, mexeu com as nossas práticas religiosas, mexeu com o hábito, né, de nós reunirmos no templo e cultuar a Deus aos domingos, como de costume. Por exemplo, hoje nós estamos aqui em número pequeno, como eu disse, então até nesse caso nós tem nos afetado. Nós estamos com medo de contrair a doença e de morrer, né? Várias pessoas, né? E muitas vezes nós nos esquecemos que a palavra de Deus diz que se a nossa esperança em Cristo Jesus, se ela se limita apenas nessa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Ou seja, queridos, a nossa esperança está na eternidade. Na realidade, nós somos peregrinos aqui. Mas nós não queremos morrer, não é verdade? Tem um ditado que diz, todo mundo, né, quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. E principalmente morrer diante dessa pandemia que nós estamos passando. E diante de todo esse caos que se instala em nossos dias, parece que nós perdemos a identidade, esquecemos a quem nós pertencemos, esquecemos a nossa paternidade. E que, de fato, é uma pergunta que eu queria fazer, o que Jesus representa para você nesse tempo de pandemia? Aonde você tem depositado a sua fé? O que ele representa para você diante da pandemia em que nós estamos vivendo em nossos dias? E nesse texto em que nós lemos, para a nossa meditação, em Marcos 5, de 22 a 43, aqui relata o poder de Jesus sobre as doenças e também sobre a morte, né? E é diante dessa introdução que eu fiz com os irmãos até aqui agora, que eu quero, junto com os irmãos, meditar na palavra de Deus, trazendo algumas considerações para contribuir com o nosso crescimento espiritual e intimidade com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a primeira consideração que eu quero trazer para os irmãos é removendo a religiosidade. Essa é a primeira consideração e a primeira lição que eu quero trazer hoje, para que Deus venha trabalhar nos nossos corações. É que nós precisamos remover a religiosidade. Como nós sabemos, irmãos, e o texto nos deixa claro que Jairo ele era um homem religioso. Jairo era judeu, era um homem leigo, né? Mas era responsável pela sinagoga onde os judeus se reuniam para a leitura da Torá e fazer as suas práticas religiosas. A Bíblia nos relata que ele era o principal da sinagoga. Apesar de ser um homem leigo, ele era um homem que tinha uma certa posição em meio aos judeus que se reuniam ali na sinagoga. Jairo ele era responsável pela liturgia do culto e é ele que separava os textos que deveriam ser lidos durante a celebração, agora que eles faziam na leitura do Torá. Jairo ele pertencia a uma cúpula de judeus que eram opositores a Jesus, que rejeitavam Jesus como Messias. Mesmo porque os próprios judeus, eles não acreditavam que o Messias seria um judeu. Principalmente alguém que era nascido, né, que vinha de Nazaré, que era natural de Nazaré. E eles rejeitavam, né? E Jairo ele pertencia a essa cúpula que rejeitavam Jesus. Mas acontece que, por ironia de justiça, do destino, a filha de Jairo ela fica doente. Ela é infectada por um vírus. E ninguém na época consegue discernir que vírus é esse. Isso é grande verdade, né? Que doença é essa, qual a causa, eles não conseguem detectar,
os remédios e os chás de ervas na época não faziam efeito, né, algum. As práticas religiosas feitas também na sinagoga não surtiram efeito. E a doença, ela vai se agravando a cada dia. E a cada dia que passa, ela evolui para um quadro de piora. E com certeza, Jairo, ele já havia gastado todos os recursos dele para que essa doença ela fosse de alguma forma estabilizada, fosse descoberta, mas isso não aconteceu. A menina ia evoluindo, mas ele tinha, né, uma última carta que ele tinha na manga, né, é de saber que Jairo ele traz a memória, né, que esse Jesus a quem a cúpula judaica fazia oposição, as pessoas ali ao redor diziam que ele orava pelos enfermos e eles eram curados. Verdade? Jairo está morrendo, a filha de Jairo está morrendo, e ele está totalmente preocupado com isso. Ele fazia parte da cúpula que eram opositores ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas ele ouve que ali pelas imediações, que esse Jesus a quem eles faziam oposição, ele orava pelos cegos, eles voltavam a enxergar. Ele orava pelos surdos e os surdos voltavam a ouvir. Os paralíticos voltavam a andar. E por ironia do destino, Jairo, né, se vê entre a cruz e a espada, pois ele era da cúpula judaica, considerava Jesus um impostor. Jesus era uma fraude. Ou Jairo rompe com a religiosidade, colocando sua reputação em risco, e vai ao encontro de Jesus pedir auxílio, ou ele conserva a sua religiosidade e deixa a sua filha morrer. Ele está numa saia justa, e as coisas então começam a se complicar. E ele precisa, então, tomar uma posição em relação a isso e também assumir as consequências daquilo que viria. E Jairo escolhe romper com a religiosidade, sai da zona de conforto e vai ao encontro de Jesus. E no versículo de número 23, a palavra fala, e vendo Jesus, ele se prostra a seus pés e lhe implora, minha filha está doente, vem por favor e impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e viva. Ah, meus queridos, muitas vezes nós vivemos em uma prática religiosa, e nós achamos que a prática religiosa é ter de fato um relacionamento de intimidade com Jesus, e não é, irmãos. Quando Jairo ele rompe com a religiosidade, ele vai até Jesus, ele começa a entender qual é o processo. Ele sabe que Jesus é a única pessoa que pode levar ele até ter um encontro. Jesus é o caminho que leva as pessoas até Deus, né? Em João 14, versículo 6, o próprio Jesus afirma, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E Jairo, então, quando ele vai até Jesus e ele se prostra ali, ele se inicia um relacionamento de intimidade com Jesus, ele rompe todas as práticas religiosas que eram feitas ali na sinagoga, com a leitura da Torá. Porque agora, então, ele tem um relacionamento. Jairo, ele fala, né? E Jesus ouve. Ele está ali clamando, pedindo auxílio, né? E Jesus responde para Jairo. Jairo pede e Jesus atende. E eles começam ali um processo de intimidade. O que eu quero dizer, irmãos, é que nós precisamos romper com a religiosidade que muitas vezes impede de nós termos um encontro pessoal com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e um relacionamento de Jesus de intimidade. Mas para isso, toda a religiosidade, ela precisa cair por terra. Nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Se nós realmente queremos crescer como cristãos e ter um relacionamento de intimidade com Jesus, nós precisamos ouvir Jesus falar. Nós precisamos conversar. Precisamos, queridos, falar da nossa vida para Jesus, da nossa deficiência, daquilo que nós precisamos, quais são as nossas aflições. E Ele, então, Ele vai nos ouvir e vai falar, eu vou com você, eu vou te abençoar. Jairo entende que Jesus é o único caminho que nos leva a ter um relacionamento de intimidade com Deus, né? Como eu já disse. E é essa a primeira lição que nós tiramos desse texto, é que nós precisamos romper, meus irmãos, com as práticas religiosas, se nós realmente queremos ter um relacionamento de verdade com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Jairo, ele entende isso, diante das aflições que eles estavam passando naquele momento, vendo a sua filha a cada dia, né, se definhar,
estava morrendo, e ele então, ele decide, e ele arca com as consequências de romper com a religiosidade, porque ele era um homem de posição ali na cúpula dos judeus que se reuniam na sinagoga, mas ele não está mais preocupado com isso, porque a sua filha está doente, e ele precisa de alguém, e ele reconhece que Jesus é o caminho, Jesus é o Messias, só Jesus pode realmente tirar ele dessa enrascada. E Jesus, ele vai, junto com Jairo, para ter a sua casa. E aí então nós vamos entrar para a nossa segunda lição, que nós vamos ter, dessa palavra tão abençoada. A segunda é que nós precisamos remover os relatórios negativos das nossas vidas. E isso acontece com frequência, irmãos. Eu, por exemplo, ontem, na tarde, a Daniela gosta muito ali de ir na padaria ali no Jardim Paulista, na padaria Sucré. Até perguntei o nome para o Flávio agora há pouco, que eu tinha esquecido, né? E ela foi ali para comprar uns biscoitos de polvilho ali, que ela gosta muito. E ela falou, você vai lá comigo? Eu falei, nós vamos sim. Eu falei, só que eu vou ficar dentro do carro e você desce lá. E chegamos lá, encostamos o carro, tudo mais. E a Daniela desceu, e já tinha uma fila lá, e ficamos algum tempo ali, né, aguardando até que a Daniela fosse atendida. Aí eu me lembro que eu vi um rapaz ali, daqueles que trabalham de moto para entregar as mercadorias, né, que as pessoas compram e tal. E ele começou a comer uma coxinha ali, eu olhei assim, e eu vi ele falando para o cara, falou, nossa, essa é gostosa mesmo, ele me deu água na boca. Eu desci do carro e fui lá e falei para a Daniela, Daniela, compra uma coxinha para mim, né? Aí ela comprou duas, bênção de Deus, uma para ela, uma para o João, umas coxinhas grandes, irmãos, bênção, e aquilo já foi a janta, né? E aí, então, quando a Daniela retornou para o carro, a Daniela falou assim, nossa, eu não vi a hora de ser liberada daí para ir embora. Falei, por quê? Ela falou assim, nossa, que você vê os relatos negativos, as pessoas com tanta negatividade na fila ali, e as pessoas estão completamente perdidas, irmãos. Em meio à pandemia, estão falando mal do prefeito, uns falam mal do governador, outros falam mal do presidente e tudo mais e tal, e aquilo ali no meio daquela fila, aquelas coisas ali, ela começou a se sentir mal com aquilo, né? E ela falou assim, aí eu falei assim, nossa, eu falei assim, isso veio de encontro com a palavra que Deus está colocando no meu coração. Eu falei assim, os relatórios negativos, né? E Jesus, ele estava indo com Jairo para atender a sua filha, né? E uma grande multidão o acompanhavam, a sua companhia, o texto fala, eles estavam aglomerados. E Jesus percebe que dele havia saído o poder, e ele virou-se para a multidão e pergunta, quem tocou em meu manto, né? E aquilo de alguma forma causa algum espanto, porque os discípulos responderam, vês a multidão aglomerada ao teu redor, e ainda perguntas quem tocou em mim? E Jesus continuou olhando ao redor, para ver quem tinha, de fato, feito aquilo, né? E aí o texto fala que então a mulher, sabendo, né, o que tinha ali acontecido, aproxima e prostou-se também. A mesma atitude que Jairo teve, ela se prostra aos pés de Jesus. Só que ela estava tremendo de medo e contou-lhe toda a história. E a palavra de Deus diz que aquela mulher, irmãos, fazia 12 anos que ela estava com uma hemorragia. Ela estava com um fluxo menstrual constante, né? Então, parece que as coisas ali começam, de certa forma, a fazer um certo sentido para a vida daquela mulher, mas, ao mesmo tempo, eu vejo que Jairo deve entrar em desespero, né? Que Jesus, ele precisava parar, quando pergunta, que ele para ali e pergunta porque alguém tocou nele, irmãos, não é porque ele queria se mostrar que ele era o Messias, o Salvador, e que ele estava ali fazendo milagre, que era só as pessoas tocar nele, e ele então curava as pessoas. Não, irmãos, não é isso. Às vezes a gente precisa realmente viajar no texto, construir todo o cenário, para a gente então entender, irmãos, quando fala da exegese, é você conseguir extrair do texto aquilo que o texto que nos está falando. Essa mulher, ela fazia 12 anos que ela estava com essa hemorragia, né? E Jesus, então, ele para tornar aquele milagre puro, porque aquela mulher, irmãos, ela é discriminada pela sociedade. Por causa do fluxo constante, aquela mulher, ela é impura para o casamento, porque ela não poderia gerar filho. E nessa época de Jesus aqui, a mulher que era estéril era considerada amaldiçoada.
E quando Jesus, ele percebe, irmãos, que está acontecendo isso, que sai poder, e ele percebe que a coisa vai muito mais além, então é por isso que ele para. Porque aquela mulher que era discriminada pela sociedade por causa da enfermidade, do fluxo, né, constante, né, e era estéril, Jesus cura aquela mulher e atrás de volta para o convívio social. E agora ela está apta para o casamento. E é por isso que Jesus para e ali, e ele então ministra na vida daquela mulher. Mas no meio daquela confusão toda, né, e Jesus ministrando, e eu creio que isso levou algum tempo, não foi a coisa assim de 10 minutos, até que aquela mulher, ela vai em meio, ela vai se arrastando, já estava fraca por causa da hemorragia, e ela consegue em meio à multidão, em meio àquela aglomeração, tocar no manto de Jesus. Jesus percebe que sai poder dele, a mulher percebe que ela foi curada, porque imediatamente aquela hemorragia é estancada, e começa ali todo um processo, e Jesus se vira e pergunta quem tocou, ela se aproxima dele, e eu vejo que isso vai algum tempo, porque com certeza Jesus também parou ali, conversou com aquela mulher, ela contou a sua história, de 12 anos que ela estava com aquela hemorragia, e Jesus ministra ali na vida dela, né? Faz com que aquele milagre se torne público, ele resgata aquela mulher que estava lá ali, desacreditada, na sarjeta, tudo mais, e traz ela de volta para aquele convívio social, e aquela mulher, ela é totalmente restaurada, para a honra e glória de Deus, mas no meio dessa confusão toda, dessa cura em meio à aglomeração, e para o desespero de Jairo, que tinha pressa em ver sua necessidade atendida, e queria que Jesus retornasse logo à caminhada, para mais rápido, o possível, chegar à sua casa. Aí chega algumas pessoas ali de sua casa, algumas pessoas da casa do dirigente da sinagoga, e com o discurso de um relatório negativo, afirmando que a menina havia morrido. Ah, irmãos, eu fico imaginando o desespero, Ricardo, nós que somos pais, João, Daniel, Tiago, né? O Rafa ainda não, o Flávio precisa casar, né? Para também vai ser pai. Mas eu fico imaginando, porque nós que somos pais, a gente tem essa sensação de o que Jairo deve ter sentido. Quando essas pessoas chegam com esses relatórios negativos e falam que a menina morreu, havia morrido. E ainda dizem que uma certa ironia, não precisa mais incomodar o mestre. Ah, irmãos. Eu acredito que algumas daquelas pessoas ali estavam inseridas também nesse contexto, né? E tinham algum vínculo com a cúpula, que era opositores à pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque esse não precisa mais incomodar o mestre, é uma palavra de ironia. Que eles estavam querendo dizer para Jairo, falar, olha, se você tivesse ficado lá, você tinha ganhado mais, porque pelo menos você iria passar um tempo mais com a sua filha, e no entanto agora ela morreu. E você precisa ir logo, porque a gente precisa organizar o velório, para que tenha pelo menos um culto, né, decente, e essa menina ela tenha um sepultamento digno. Eu acho que na cabeça deles falavam isso. Não precisa mais amolar o mestre, porque Jesus ele já não vai surgir efeito nenhum mais, entendeu? Se você não tivesse rompido com as suas práticas religiosas, e não tivesse vindo atrás desse Jesus, desse opositor, talvez as coisas podem ser que seriam diferentes. Não é verdade? E Jesus percebe que este relato, desses relatórios negativos, abala a estrutura de Jairo. Que por alguns instantes Jairo tem uma fé vacilante devido aos relatos, né, que ouviu. Né? E se ele então ele estava rompendo em fé, João, aqui agora então essa fé ela começa a ficar estagnada. Porque ele ficou abalado com aquela notícia, e é natural, porque eu como pai, eu me coloco no lugar dele, né? Nós amamos os nossos filhos, e queremos o melhor para eles, mas ele já tinha, irmãos, colocado toda, né, essa angústia, essa aflição dele nas mãos de Jesus, né? E Jesus percebe, e Jesus se aproxima e diz, não temas, crê somente. Nós precisamos ouvir, irmãos, e acreditar na voz de Deus. Jesus trabalha nas nossas vidas com o exercício da nossa fé. Jesus, ele faz milagre, ele faz grandes coisas na nossa vida, mas ele precisa da nossa fé. É através do exercício da nossa fé que Jesus trabalha nas nossas vidas. Ele precisava da fé de Jairo, operante ali, para ministrar na vida da filha dele. É por isso então que ele trabalha, ele vem e conversa com Jairo, fala, não temas, crê somente, né?
E nós não devemos, né, na verdade, irmãos, dar ouvidos a esses relatórios negativos. Devemos remover todos os relatórios negativos das nossas vidas. Amém? Essa é a segunda lição que nós aprendemos com esse texto. Que nós precisamos crer. Uma vez entregue nas mãos de Jesus, os nossos problemas e as nossas aflições, nós temos que acreditar, irmãos, é uma questão de fé. Uma questão de fé, que as coisas vão sair exatamente como Jesus disse, verdade? Afinal de contas, Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador, né? Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele é o nosso intercessor. Então nós precisamos crer, então nós precisamos ter esse cuidado, né? E muitas vezes, irmãos, as pessoas, a Bíblia fala que foram as pessoas de sua casa que vieram com esse relatório negativo. Não estou aqui dizendo que nós temos conflito espiritual nas nossas casas, mas nós precisamos estar atentos com os relatórios que nós ouvimos, inclusive dentro da nossa própria casa, entendeu? Porque muitas vezes as pessoas não estão no mesmo nível de espiritualidade, e às vezes acaba tendo uma fé vacilante. Então nós precisamos ter todo um cuidado em relação a isso. Precisamos remover os relatórios negativos. Mas a terceira lição, irmãos, que eu queria deixar com os irmãos, que nós precisamos remover as pessoas negativas. E aí parece que é um tanto meio pesado, na verdade, porque o nosso evangelho é um evangelho de incluir, não excluir as pessoas, né? E às vezes a gente começa a ver essas coisas, né? Falando desse jeito, fala, não, pois nós não podemos agir dessa forma, eliminar as pessoas das nossas vidas, né? Em Efésios 6, versículo de número 12, diz assim, pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridade, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Irmãos, muitas vezes, quando as pessoas não estão firmes, e elas não têm um relacionamento de intimidade com Deus, e elas têm uma fé vacilante, é justamente elas que o diabo vai usar, entendeu? Muitas vezes para minar a fé daqueles que estão firmes em Cristo, né? Então, quando está falando aqui, irmãos, é que nós precisamos sim orar pelas pessoas e tudo mais e tal, mas nós não podemos, muitas vezes, deixar que essas pessoas, irmãos, venham nos influenciar. Jesus, durante o percurso até a casa de Jairo, se deparou com pessoas negativas, pessoas que se opunham ao ministério de Jesus e que não contribuíam em nada para que a realização do milagre acontecesse na casa de Jairo. No versículo de número aqui 37, fala, Jesus não deixou ninguém segui-lo para entrar na casa de Jairo, senão Pedro, João, Tiago e os filhos, que eram os filhos de Zebedeu, João e Tiago. Irmãos, Jesus, ele tinha 12 discípulos, né? Ele permitiu apenas que 3 o seguisse e o entrasse com ele dentro da casa e também até o quarto para ministrar na vida da menina, bem? Irmãos, nós precisamos realmente saber com quem nós estamos andando espiritualmente, principalmente quando se trata da gente usar e estar realmente fazendo, intercedendo pelas pessoas, impondo as mãos, tudo mais e tal. Nós precisamos saber com quem nós estamos andando, porque Jesus, ele precisa da nossa fé, do exercício da nossa fé para fazer um milagre na vida das pessoas, né? Tinham 12 discípulos, mas 3 eram os mais íntimos, que era Pedro, João e Tiago. E João era o discípulo do amor. Esse tinha liberdade de deitar no ombro de Jesus, né? Então é uma coisa, irmãos, que é bíblico. Às vezes nós precisamos sim remover as pessoas, no sentido de quando nós estamos a serviço do reino, nós precisamos realmente saber com quem nós estamos andando. Nenhuma das pessoas da casa de Jairo foram autorizadas a segui-lo. Aqueles que afirmavam que a menina estava morta, nenhum deles foi autorizado a seguir Jesus e a entrar com ele na casa.
Assim como Jesus, nós não podemos permitir que as pessoas negativas tirem o propósito que Deus tem para nossas vidas. Precisamos discernir o que vem de Deus e o que não é de Deus, e rejeitar tudo o que se opõe à nossa fé. Nós precisamos ter esse discernimento, né? O versículo de número 38 que fala que ao entrar na casa de Jairo, Jesus se depara com um alvoroço, gente chorando e se lamentando, né? Provavelmente haviam ali também as carpideiras, né? Que eram as mulheres que eram contratadas para chorarem nos velórios, para tornar o ambiente ainda muito mais triste, mais fúnebre. Quando Jesus chega ali, está aquele alvoroço tremendo dentro da casa de Jairo. E quando Jesus se dá conta daquela situação lamentável, ele coloca todo mundo, irmãos, para fora. É um evangelho o nosso evangelho que a gente prega é para incluir as pessoas. Mas neste exato momento aqui, nessa situação, essas pessoas precisavam, de alguma forma, sair ali, entendeu? Porque elas estavam deixando aquele ambiente, um ambiente de morte, né? Jesus afirma, né, que a menina não está morta, apenas dorme, e as pessoas começaram a zombar de Jesus. Mas o mestre não se deixa abalar, mas exclui as pessoas negativas que estavam ali para minar a fé das pessoas que estavam firmes em Cristo ali. Em tempos de crise, nós precisamos identificar quem são as pessoas negativas. Em tempo de crise, nós precisamos identificar, queridos, os relatórios negativos. Nós precisamos, em tempos de crise, sair da nossa religiosidade e ir até o encontro da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As pessoas negativas são aquelas que, com as suas palavras, podem nos influenciar e podem minar a nossa fé. Nós somos chamados, queridos, para fazer a diferença. Nós somos o sal da terra, a luz do mundo. E nós precisamos, sim. O próprio Jesus disse que penso que não os tire do mundo, mas que os livre do mal, quando falaram isso para os discípulos e falam isso para nós também. Mas nós precisamos saber com quem nós estamos lidando. Nós precisamos chegar no mundo, mas nós temos que influenciar as pessoas com a mensagem do Evangelho, contagiar as pessoas com a mensagem do Evangelho e não se deixar contaminar. Não se deixar contaminar com as suas influências negativas. Então, nós precisamos, em tempos de crise que nós estamos vivendo, nós precisamos identificar as pessoas negativas. Assim como a Daniela identificou as pessoas que estavam na fila ali na padaria. Identificou aquelas pessoas negativas e veio comentando comigo, né? Devemos sim amá-las, mas não devemos permitir que os projetos de Deus sejam abandonados em nossas mãos devido às influências negativas dessas pessoas. Nós não podemos, irmãos, Deus tem projeto para nossas vidas. Nós já aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. E muitas vezes, se a gente não tomar cuidado, a gente é influenciado por essas pessoas e a gente acaba abandonando os projetos de Deus, né, nas nossas mãos por influências negativas. Então, nós precisamos sim, né, ter todo esse cuidado, amar as pessoas, mas não permitir que essas pessoas venham nos influenciar. As pessoas negativas, elas precisam ser banidas das nossas vidas. A quarta lição que nós aprendemos nesse texto, né, é que nós precisamos removendo o ambiente de morte, né? Queridos, quando Jesus ele entra ali dentro daquele ambiente, que é a casa de Jairo, o ambiente que eu estou dizendo é o campo de atuação que nós nos encontramos no momento. Por exemplo, hoje aqui o nosso campo de atuação, nós que somos a equipe, aqui no templo, aqui, esse é o nosso campo de atuação, queridos. E nós estamos aqui, pessoas escaladas pelo pastor Samuel, e eu tenho certeza que ele orou para escalar você. Ele sabe quem ele está escalando, porque nós precisamos estar mesmo em sintonia espiritual, entendeu? Nós não podemos deixar que a negatividade aqui venha fluir aqui, porque nós estamos aqui a serviço do reino, né? Então nós precisamos ter esse ambiente totalmente consagrado, como nós já oramos aqui, né? Nós não estamos querendo dizer, não, que esse lugar aqui é santo. Esse lugar aqui é santo, sim, enquanto a igreja do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo permanecer aqui, e enquanto ela for fiel à palavra de Deus, enquanto for fiel a Deus. E é por isso que esse lugar aqui, então, é abençoado. Então, hoje, aqui, é o nosso campo de atuação, né? E no momento de exercitarmos a nossa fé, nós precisamos que esse ambiente seja um ambiente abençoado. É o ambiente onde vai acontecer um milagre. É o ambiente onde vai acontecer um milagre. E Jesus, antes de ministrar a cura, a vida para aquela menina, ele mudou o ambiente de morte que pairava sobre aquela casa,
de Jairo, e que exalava cheiro de morte, e Jesus, ao pedir que aquelas pessoas negativas se retirassem, ele muda o ambiente, ele muda o cenário. Agora é um cenário novo, é um ambiente, agora é um ambiente de esperança, é um ambiente de fé, é um ambiente de vida. Quando ele tira aquelas pessoas ali, entendeu? E começa então ali exalar o bom perfume de Cristo. Aquele cheiro de morte, de enxofre que estava naquele lugar, ele é totalmente banido dali. E é isso que nós temos que entender, irmãos. Nós precisamos remover tudo aquilo que atrapalha a nossa caminhada com Jesus, tudo aquilo que atrapalha a nossa consagração, tudo aquilo que atrapalha a nossa intimidade com Deus tem que ser removido do ambiente a qual nós estamos inseridos, né? E Jesus, ele permite que só entre ali com ele os pais da menina e os 3 discípulos que nós já mencionamos, né? Que permaneceram no interior da casa junto com Jesus para orar e ministrar vida sobre a menina. Oh, aleluia, glória a Deus, amém? E nós vemos então ali o processo, irmãos, o processo começa então a funcionar, porque então o milagre está prestes a acontecer, o ambiente já está totalmente preparado. E Jesus, então, ele veio preparando todo esse ambiente durante o percurso, veio conversando com Jairo, e Jairo ali prestando atenção, ele criando um relacionamento de intimidade com o mestre. Ah, irmãos, o versículo de número 42 diz que Jesus chega para a menina e fala, Talita cumi, que significa, menina, eu lhe ordeno, levanta-se. E diz que a menina levantou e começou a orar. Irmãos, eu queria ver a cara daquelas pessoas que diziam, não amola mais o mestre, né? Ele já não pode fazer mais nada. E é interessante que eu falei para os irmãos que naquele processo, quando ele resgata aquela mulher que fazia 12 anos que estavam passando por uma enfermidade, a preocupação dele não é querer mostrar que ele fazia o milagre. Tanto é que ele não pediu para ninguém ficar dentro da casa, a não ser as pessoas que interessavam para ele. Entendeu? Porque ele ainda pede para que ninguém comente, mas apenas dá ou de comer para a menina. Mas Jesus, irmãos, é o nosso Senhor e o Salvador, e Jesus faz milagre. E nós precisamos aprender a descansar em Deus, em meio à crise que nós estamos passando, porque Deus, ele não se esqueceu de nós. Sabemos que ele tem um propósito para todas as coisas. Muitas pessoas, muitos entes queridos já partiram, é verdade. Mas Deus, ele tem um propósito. Tanto é que o Ricardo pegou Covid e está aqui. Ele venceu, porque Deus tem um propósito para a vida dele. E vai vendo, viu, Ricardo, porque com certeza Deus quer te usar na obra. Ainda mais que ele já usou até então. Mas, irmãos, Jesus é o autor e consumador da nossa fé, é o autor da vida, transformou o ambiente de morte, deu lugar à vida. E a fé e a esperança que muda as circunstâncias prevaleceu. E eu queria concluir essa mensagem. Queria concluir essa mensagem dizendo, queridos, que nós precisamos zelar pela nossa fé. Nós precisamos, irmãos, como igreja, assumir o compromisso diário de remover do nosso caminho tudo que venha se opor à nossa fé. Tudo que atrapalha o nosso relacionamento de intimidade com Deus deve ser eliminado, deve cair por terra no nome de Jesus. Em tempos de crises, são muitas as pessoas que precisam ser abençoadas através de nós. E é por isso que nós não podemos perder tempo. Porque nós precisamos nos consagrar como igreja. Quem precisa fazer diferença nesse tempo que nós estamos vivendo é a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque nós temos a boa semente, irmãos. As pessoas estão perdidas fora. As pessoas estão com relatório negativo. Mas a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós temos que ter uma postura santa. Nós temos que ter esperança que as coisas vão melhorar. Porque nós sabemos em quem nós temos crido. Precisamos romper com a religiosidade, sair da nossa zona de conforto, ter um relacionamento de intimidade com o nosso Deus, intimidade com Jesus. Devemos selecionar bem
os relatos aos quais nós vamos dar crédito. Isso não quer dizer que nós precisamos descartar tudo aquilo que as pessoas venham falar, não. O que nós precisamos é ter maturidade, nós precisamos é ter discernimento para avaliar aquilo que a gente pode dar crédito ou não. Devemos ter discernimento para mudar o que for preciso para melhorar o ambiente e as pessoas que estão ao nosso redor. Nós precisamos pedir esse discernimento de Deus para que nós possamos abençoar essas pessoas, ministrando vida a elas e vida em abundância. Porque agora já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Agora não é mais vocês quem vivem, irmãos, vocês já lançaram a mão do arado. E nós não podemos mais olhar para trás. E em meio à crise, Deus quer nos usar como instrumento para abençoar a vida das pessoas. E podemos descansar que Deus está no controle de todas as coisas. Que Deus os abençoe. Nós saímos daqui para uma semana de vitória, entendendo que nós temos um Deus que está no controle de todas as coisas e precisamos remover tudo aquilo que venha de alguma forma minar a nossa fé, porque nós sabemos em quem nós temos crido. Vamos nos colocar de pé, eu vou orar e vou ministrar a bênção e nós vamos nos despedir. Que Deus nos abençoe e nos ajude, nos dê uma semana de vitória para a honra e glória do nosso Deus. Oremos. Pai querido, graça te damos, Pai, porque o Senhor é Deus tão bom, Deus misericordioso, Senhor. Pai, como o Senhor foi bom quando o Senhor trabalhou essa palavra, Senhor, no meu coração. E eu confesso que eu estava precisando, Senhor, ouvir isso, Senhor. E entender, ó Pai, que o Senhor tem um propósito para a minha vida, Senhor. E que, ó Pai, já lancei mão do arado. E eu não posso, Senhor, de forma alguma, regressar e voltar atrás, Senhor. Por isso me ajude, Senhor, para que eu esteja removendo, ó Pai, todos os relatórios negativos, as pessoas negativas, ó Pai. Que eu esteja sempre, ó Pai, com discernimento, para estar, ó Pai, purificando o ambiente ao qual estou inserido, Senhor, para que o Teu milagre venha acontecer nas nossas vidas, Senhor. E nos ajude, Pai, a sairmos da nossa zona de conforto. Assim, ó Pai, como Jairo saiu rompendo com a religiosidade, e começou, ó Pai, um processo de intimidade, um caminhar contigo, Senhor, crescendo em espírito e em verdade, para a honra e glória do Teu santo nome. Pai, nós pedimos que o Senhor esteja abençoando cada um dos meus irmãos que estão em suas casas, que estavam participando desse culto junto a nós, meu Pai. Esteja, Senhor, abençoando os nossos irmãos que se encontram em viagem, Senhor, e precisam, ó Pai, do seu discernimento, ó Pai, e precisam, ó Pai, da tua orientação para que os problemas sejam resolvidos. Esteja, ó Pai, abençoando os nossos irmãos, os pedidos que foram feitos aqui, ó Pai. Aqueles que estão, ó Pai, internados, Senhor, parentes, Senhor, que estão internados, meu Pai, com Covid, eu peço que o Senhor os visite com o Teu poder e com a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Visite, ó Pai, cada pedido que foi feito aqui através do Teu servo, presbítero Daniel. Eu peço, ó Pai, que o Senhor prepare uma semana de vitória, Senhor, uma semana abençoada, os meus irmãos que estão aqui no culto, junto comigo, essa equipe tão abençoada, e que o Senhor abençoe a Tua igreja de uma forma geral. Nós tenhamos uma semana de vitória para a honra e glória do Teu santo nome. E agora, queridos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, as ternas consolações do Espírito Santo, esteja com cada um de vocês, estejam com a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, espalhada para a face da terra, atingindo até os confins da terra, ó Pai, que aguarda ansiosamente a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que voltará e não tardará. Aleluia, glória a Deus. Que Deus os abençoe. Nosso culto está encerrado. Amém? Glória a Deus.